Alô, alô, muito boa tarde, Globo Esporte já começou. Vamos falar sobre o Atlético agora, porque hoje rolou um jogo treino na Cidade do Galo contra o Coimbra Sub-20. O Atlético venceu por 4-0, com gols de Coelho, Gabriel Menino e o Daverson. Esse tipo de jogo, um time contra ali, um Sub-20, dá pra aproveitar, Henrique? Então, cara, é bem diferente do que o Cruzeiro tá pretendendo com seus amistosos, seus jogos treinos. O Cruzeiro tá tentando encaixar o time, né? O Atlético fez essa atividade mais pra dar ritmo aos jogadores, a imprensa até pôde acompanhar uma parte dela, então acho que assim, a ideia é tentar dar um pouco mais de ritmo ao time que já fechou bem o campeonato estadual. Acho que é um teste para alguns jogadores que têm menos espaço. O Daverson, por exemplo, conseguiu fazer um gol, isso é bom para ele. Meio-dia e 27. Tem aquela frase, né? E o Galo ganhou. E o Galo jogou. Não é isso, Paulo Azeredo? Boa tarde. Tudo bem, Romano? Um abraço pra você, boa tarde. Quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes, Galo jogou sim, viu, Romano? Nesse sabadão aqui, há uma semana do Campeonato Brasileiro. Semana que vem é o Grêmio 6h30 lá em Porto Alegre. E o Atlético fez um jogo treino contra o Sub-20 do Coimbra. O Coimbra FC Porto esteve por aqui com seu time Sub-20. Um abraço pro Issa também, tivemos aqui com ele batendo um papo. E tivemos dois tempos distintos. Foram dois tempos de 45 minutos nesse treinamento. No primeiro tempo, o Atlético foi com o seu titular de momento. Isso porque a gente sabe, né? Os selecionáveis, que dei manchete, estão fora, né? O Arana, o Alan Franco, que aliás jogou ontem na vitória do Equador, e também o Alonso. Então o Atlético foi o que tem de momento. E mais dois jogadores não estiveram em campo porque fizeram um trabalho à parte. O Hulk e o Júnior Santos, hein? O Júnior Santos também fez um trabalho à parte. Os dois trabalho interno na academia, fisioterapia, depois subiram para o campo aqui na Cidade do Galo com o preparador Marcelo Lucchesi para um trabalho à parte físico. Ainda não estão liberados no departamento médico, mas há uma expectativa de contar com esses jogadores nos próximos dias. Daqui a pouquinho, inclusive, o Cuca vai falar aqui na Itatiaia sobre o Hulk especificamente. E aí, Romano, no primeiro tempo, 4-0 para o time do Atlético. O então titular do momento que eu falei, né? O time com Everson, Natanael, Lianco, começou o Igor Rabelo. Com mais ou menos 25, 30 minutos entrou o Vitor Hugo e também o Caio Paulista. No meio campo, Rubens, de primeiro volante, Gabriel Menino, Scarpa e na frente o Coelho com o Rony e o Deivinho, que daqui a pouquinho também eu vou falar sobre a situação dele aqui no Rádio Esportes. 4-0, 2 gols do Coelho, um do Deivinho e um gol do Gabriel Menino. No segundo tempo, aí foi 0-0. O Galo até criou muito, mas perdeu muitos gols. O time foi esse aqui, ó, com Gabriel Delfim, Saravia, o Ivan Roman, o garoto de 18 anos que veio do Palestino, o Vitor Hugo e o Rômulo, de lateral esquerdo, Fausto Vera, Patrick, Igor Gomes e Bernard, Palácios e o garoto João Marcelo, que foi contratado recentemente junto ao Guarani de Campinas. E aí o Henrique André estava aqui comigo acompanhando a atividade, não só pelos gols, né, Henrique, mas por algumas movimentações diferentes. O jogo foi bem movimentado, principalmente na primeira etapa, né, Henrique? Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Muito calor aqui na Cidade do Galo. Hidratação muito importante, né, Paulinho? Pois é, no primeiro tempo a gente viu esse time e o que a gente tava conversando é Rubens de primeiro volante. E o Cuca falou sobre isso, né? Foi um experimento que ele fez. Aí muita gente vai perguntar, e o Fausto Vera? Entrou no segundo tempo, teve a sua minutagem, teve a sua chance também, mas o Cuca treinando o Rubens como primeiro volante. A gente viu o Scarpa flutuando, primeiro mais pelo lado direito, depois foi pro lado esquerdo também. Então o Cuca aproveitando essa atividade para fazer algumas mudanças táticas também, né? Ensaiar algumas coisas no time. Gabriel Menino também exerceu funções diferentes. No segundo tempo a gente viu o Rômulo fazendo o lado esquerdo, o zagueiro Rômulo entrou na lateral esquerda. O Caio Paulista fez essa função no primeiro tempo, já que não tem um Arana. Então o Atlético foi experimentando algumas coisas. Coelho e também o Rony, eles revezando, invertendo lados. Então foi muito interessante pra gente ver isso. Eu acho que o placar é a coisa que fica, né, que menos importa hoje. No primeiro tempo a gente viu essa variação e no segundo, vendo o Ivan Roman de perto pela primeira vez, o zagueiro contratado, o argentino, o chileno, junto ao palestino, e o Ivan Roman mostrando qualidade também, o João Marcelo lá na frente, o Vitor Hugo tendo também a sua oportunidade. Então acho que foi uma experiência muito válida, né? A gente está aqui no CT acompanhando. Foi um treinamento muito legal contra o Sub-20 do Coimbra. Essa variação que o Henrique falou, inclusive, para vocês comentarem aí, junto com o Alê e com o Edu Panzi, a gente viu aqui a mudança, principalmente, a que me chamou mais a atenção, do Henrique também, do Menino jogando de lateral direito, e o Natanael indo pro meio. E aí eu até conversei com algumas pessoas do Atlético aqui. O Natanael,
lá na sua origem, né, quando começou, já atua até de meia. Mas não quer dizer que o Cuca vai começar, gente, com o Gabriel Menino de lateral direito e o Natanael de meia, não. É uma variação dentro do jogo que aconteceu e que a gente pode observar aqui também, viu, Romano? Pois é, antes de perguntar para os nossos comentaristas, deixa eu falar aqui da Diamante Azul. Já ouviu falar da Diamante Azul? A linha de discos diamantados, serras e brocas da Diamante Azul tem alta potência de qualidade, dando assim tranquilidade para o seu cliente e lucro garantido para a sua loja. Se no seu depósito ou loja de material de construção ainda não tem os produtos Diamante Azul, faça contato através do nosso site grandisco.com.br. Um representante vai até a sua loja em qualquer parte do estado. Diamante Azul, a força azul em sua obra. Ô, Ale, os meninos passaram aqui os times. O primeiro time do Atlético teve Everson, Natanael, Lianco, Igor Rabelo, Caio Paulista. Lembrando que o Igor Rabelo, porque o Alonso está com a seleção paraguaia. E o Arana com a seleção brasileira. Aí a gente teve Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rubens e Coelho, Rony e Daverson. Pois não, Paulinho? E só destacando que o Igor Rabelo jogou metade e o Vitor Hugo outra metade. Foi meio a meio. E a gente tava até perguntando, achando que o Rabelo tinha machucado, né? Porque ele saiu aos 25, não. Depois voltou na segunda etapa. E a gente tava comentando aqui, né, Paulinho? Foi jogo treino, ok. A gente ficou ali de fora acompanhando, mas tinha reclamação de arbitragem, os jogadores pilhados, entrando duro a todo momento. E isso é muito legal. Jogadores levando muito a sério até um jogo treino contra uma equipe sub-20. E o time reserva teve Gabriel Delfim, Saravia, Ivan Roman, Vitor Hugo e Rômulo, Patrick Silva, Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard, Brian Palácio e João Marcelo. É o Cuca fazendo experimentações, né? Até para dar ritmo para uma rapaziada, para ele observar em situação mais próxima do jogo mesmo, alguns jogadores que chegaram há pouco tempo, para continuar dando ritmo. Quem tá no YouTube tá vendo aí o desenho tático, a escalação, né? Para continuar com o ritmo de jogo dessa rapaziada que estreia no Campeonato Brasileiro na semana que vem, né? Então, acho importante, até porque é mais motivante você fazer esse tipo de atividade do que fazer só os treinos. Né? Então, acho que é válido sim, evidentemente que tem os desfalques, os jogadores que estão na seleção, além do Alonso e do Arana, o Alan Franco, mas acho importante para manter o trabalho e para, pensando no Campeonato Brasileiro, já entrar na primeira rodada com tudo. E sabe o que me chamou a atenção também? Até uma fala do Paulinho sobre a questão do Gabriel Menino e do Natanael. O Cuca é muito vidrado nessa questão da polivalência, né? O jogador tem que saber fazer mais de uma função com ele. Eu também sou meio tarado com essa parte tática, e era o que os meninos falaram dessa troca, entre aspas. Eu fiquei curioso para saber se era só com a bola ou sem a bola. Quando o Atlético é atacado, se o Gabriel Menino fechava uma primeira linha de 4 como lateral e o Natanael fechava pelo meio. Porque se for só com a bola, você pega um adversário muito fechado, você faz uma saída de 2+2. O que é isso? Você sai com os 2 zagueiros e 2 jogadores por dentro. E isso já aconteceu algumas vezes no próprio Atlético, na época do Sampaoli, quando o Mariano ia para uma espécie de segundo volante ali à frente de 2 zagueiros. Uhum. E um dos jogadores do meio abria para o lado direito. Pode ser que isso tenha acontecido, porque aí você faz uma saída com 2 zagueiros, o Natanael vai ao lado do Franco, como um segundo volante, abre o menino pela direita, que tem a capacidade de jogar aberto, e você traz o meia central, o meia para a posição centralizada. No caso, pode ser o Scarpa ou outro que estiver em campo. Então, a minha curiosidade, se o menino defendeu como lateral também, a gente está vendo aí a arte, né? Quem está no YouTube. Com a bola. Aí eu não sei se os meninos prestaram atenção nisso, porque isso faz sentido. Faz. Mas o Cuca, ele já chegou a falar sobre isso com relação ao Caio Paulista, por exemplo. O Caio faz a função de lateral, o Caio consegue jogar aberto por um lado. Pelos dois. Jogar aberto, jogar no corredor por dentro. E os dois lados. Direito e esquerda. Consegue jogar até centralizado ali, como uma espécie de atacante mais centralizado. Isso, pra mim, é um recado bem claro, Ale. É o seguinte, jogador com ele vai ter que fazer mais de uma função. E até os jogadores que ele indicou, ou que a gente acaba descobrindo aí, tem essa característica, né? Tem essa versatilidade, né? Porque daí você ganha, né? Em opções pro seu elenco, né? Você pode pegar essa linha ofensiva, onde você tem vários jogadores que fazem várias funções, né? Então, o Rony pode jogar pelos 2 lados, pode jogar centralizado, a mesma coisa o Júnior Santos também tem essa capacidade, o Coediar pode jogar pelos 2 lados,
O Scarpa é um cara muito versátil, né? Então, você tem muitas possibilidades e o elenco do Galo tem essa característica, viu, Romano? E esse menino que chegou e o João Marcelo também tem essa característica, viu? Jogador que sabe jogar centralizado, sabe jogar pelos lados. Por falar em jogador que sabe jogar centralizado, você acabou dando um spoiler, ô Paulo Azeredo. Daverson, o que você tem pra contar pra gente? Bom, Romano, o Devinho participou normalmente, né, do primeiro tempo do treinamento, inclusive fez o gol que a gente citou aqui, né, um gol que foi o quarto gol do Atlético do 4-0. E aí, pesquisando um pouquinho, conversando, né, a situação dele será definida na próxima semana, né, Henrique? O Daverson, a situação é o seguinte, o Daverson é um jogador que o Atlético quer ter no elenco. O Atlético gosta do elenco, porque o Daverson, além de ter o acréscimo tecnicamente falando, porque é o único centroavante mesmo, né? Aquele camisa 9. Então é uma alternativa de jogo pro Cuca, né? É um jogador bom de vestiário, bom de grupo, todo mundo gosta dele. Então o Atlético não quer se desfazer assim do Daverson facilmente. Aí vem aquela situação, né? O próprio Cuca falou, 3 anos de contrato para proposta do Fortaleza, perdão. Agora os valores são bem aqueles que estão dizendo aí não, tá, gente? Até pesquisei aqui, apurei junto aos amigos lá em Fortaleza, não tem ninguém no time do Fortaleza que ganha R$900 mil, tá? Para fazer um contrato aí de 3 anos com o Daverson. Então, é um valor inferior. Mas a situação dele vai ser definida semana que vem, né, Henrique? É isso, e o Gabriel Menino tava falando ali, foi perguntado sobre o Daverson, falou assim, ele já tem idade suficiente para decidir o que é melhor para ele, né? Foi o tom do Gabriel Menino. Então o Daverson com certeza já deve ter falado que tem uma proposta melhor, 3 anos de contrato, só que o Atlético, como disse o Paulinho, o próprio Vitor, né, que é o gerente de futebol, disse que é um jogador que o clube quer manter, que tem inclusive alguns gatilhos no contrato para estender esse vínculo dele que acaba no final do ano. Só que agora a gente está percebendo o seguinte, depende mais do Daverson do que do Atlético. O Atlético tem a vontade que ele fique, não vai chegar aos valores que o Fortaleza ofereceu ao Daverson e depende dele essa permanência ou não aqui na Cidade do Galo. E só tem mais um detalhe, antes de chamar o intervalo, Romano. O Daverson não chegaria lá para ser titular não, tá? Pelo menos a informação que eu tenho. O Lucero tem muita moral com o pessoal do Fortaleza. O que pega é que ele não tem uma sombra. Ano passado, por exemplo, ele passou o segundo turno todo sem marcar um gol. E a sua sombra era o Renato Kaiser, que não foi muito bem por lá. Então o pessoal quer formar um elenco mais coeso lá também, mas o Daverson não seria titular absoluto lá também não.